meus caros alunos do terceiro ano, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem, como sempre. Uma alegria estar aqui falando com vocês, produzindo esta aula para todos vocês. Infelizmente, hoje não pude estar presente na nossa live, né? Na nossa aula ao vivo. Esta é a razão pela qual estou deixando esta aula gravada para vocês. Então, aproveitem aí e façam aí a aula conforme algumas orientações. Nesse primeiro momento, eu vou passar aí um vocabulário referente à aula que faremos hoje. Hoje, nós trabalharemos o módulo número 28. Então, nessa parte número 1, você vai encontrar o vocabulário da aula. Eu vou passar o vocabulário e daí você faz os exercícios propostos pelo módulo 28. Assim que você terminar de fazer os exercícios do módulo 28, você acessa a parte número 2. Essa é a razão pela qual, aí na sala virtual, você encontrou aí 2 vídeos. O primeiro vídeo, então, parte 1. O segundo vídeo, parte 2, com a correção dos exercícios e aí a interpretação do texto que tem lá na página número 16. Tudo bem, gente bonita? Vamos lá, então? Pega a sua apostilinha, abra lá na página número 14. Hoje, então, faremos o módulo número 28. Are you ready? Here we go. Okay, guys, so here we are. Module number 28. Today we are going to deal with some technical vocabulary. That's what we have here on this module number 28, ok? Como eu disse para vocês, nesse primeiro momento eu vou fazer a parte do vocabulário, daí você vai pausar a aula, vai fazer os exercícios, né? Aliás, vai parar a aula, né? Fazer os exercícios e depois você vai encontrar aí um outro vídeo com as resoluções desses exercícios. Tudo bem? Essa aula é bastante importante, pois, dependendo do concurso que você vai fazer, será exigido um nível de inglês com palavras um pouco mais específicas, diríamos técnicas, né? Palavras diferentes, relacionadas, por exemplo, à economia, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha no que nós temos nesse primeiro quadrinho. Ele começa com unskilled labor. Olha, se você não tivesse a menor ideia do significado desta palavrinha, você poderia ir desmembrando, não é? O um prefixo negativo. Skill, ele está falando aí sobre a habilidade de se fazer alguma coisa. E ele está vindo antes de um substantivo. Então, unskilled só poderia ser um adjetivo. Algo negativo. Por isso que é mão de obra não qualificada. When I say raw material, você conhece certamente essa palavrinha raw como cru. Então, por exemplo, raw fish. Raw fish, peixe cru. E aqui, qual é o sentido que nós teremos, né? A ideia da matéria-prima. Então, a gente tem raw material, a ideia de matéria-prima. Depois, to reach the goal. Goal, a gente sabe que é o alvo, né? Então, reach the goal, to reach, é a ideia de alcançar, a ideia de atingir a meta, chegar a um objetivo específico. Então, essa é a ideia de reach the goal. To launch, a ideia de lançar, né? A gente tem, por exemplo, to release, você lança um livro, por exemplo, né? Você também tem essa outra possibilidade de verbo, que é o verbo to release, o verbo lançar. Shortage, veja a ideia de short, algo que não é muito expansivo. Por isso, a tradução de shortage será escassez, tá bom? Então, essa aqui, primeiro quadrinho das palavrinhas aí do vocabulário técnico que você tem, tá bom? Seguindo para esse nosso segundo quadrinho aqui, a gente tem mais algumas palavrinhas. A gente tem to quit, que é a ideia aí de desistir. Você que joga, às vezes aparece lá, né? Quit, que é a ideia de abandonar o jogo, desistir, sair. To fire, certamente você conhece fire como substantivo, fogo. Já to fire é a ideia de demitir. Então, to fire, demitir. O oposto, né, de to fire, we have to hire.
So, to hire, a gente tem contratar. Is the opposite, ok? To apply é a ideia de se candidatar a alguma coisa, né? Por isso que um formulário de inscrição, ele é chamado de application form, porque vem justamente desse verbo aí, to apply, candidatar-se. E to fine, a gente conhece fine como bem, né? Como o advérbio. Agora, como verbo, to fine é a ideia de multar. Então, isso que nós temos aqui, a ideia de to fine como multar, tá bom? Como eu disse no começo da aula, a gente vai fazer toda a parte de vocabulário primeiro, depois você faz os exercícios e daí você acessa o segundo vídeo que está anexado aí na sua sala virtual, ou seja, a parte 2, para você pegar a correção da aula. Porque é sempre importante você fazer o exercício sozinho antes de copiar a correção, não é verdade? Depois, seguindo aqui, nós temos in the long term. Olha, a gente tem a palavrinha long. Então, a gente já pode presumir que é alguma coisa distante, não é? Então, quando eu falo in long term, eu estou falando a longo prazo, né? In the long term, a longo prazo. Gross profit. Gross profit é a ideia do lucro bruto, né? Veja, a gente lê um texto que ele trazia lá a informação do produto interno bruto. É o texto lá do módulo número 25. E ele falava em Gross Domestic Product, o GDP. E tinha justamente esta palavra, né? Então, gross, essa é a ideia de bruto, tá bom? Aí a gente tem powerhouse. A gente conhece power horse, né? Ou melhor, horsepower, HP, horsepower. Agora, powerhouse é a ideia de potência, né? Powerhouse, potência, né? Quase semelhante ao horsepower, mas você vai entender dentro de um contexto. Quando a gente tem a state-run enterprise, olha, a palavrinha state já nos dá a pista do que se refere, né? State, a ideia de estatal, de estado. Portanto, state-run enterprise, a ideia da empresa estatal. E a última palavrinha, um low shark. A gente conhece shark como tubarão, mas talvez você não conheça a palavrinha low. Low é a ideia de um empréstimo. Então, aqui um low shark é o agiota, né? Aquele que te empresta, né, dinheiro, geralmente a um alto valor, né, de juros. Então, por isso, é associado ao tubarão, que certamente, se você não tomar cuidado, ele te abocanha, né? Caminhando para a próxima página, página número 15, nós teremos mais um quadrinho aqui. Então, a gente tem to average, a gente conhece average como média. Agora, como verbo, to average é a ideia de custar em média. Depois nós temos aqui to range. To range é a ideia de variar. Estatisticamente, por exemplo, ou um valor, um preço, um custo. To range, essa ideia de variar, né? Next one, we have to tie. To tie é a ideia de atrelar, a ideia de ligar, né? Por exemplo, a gente tem a expressão em inglês to tie the knot. To tie the knot é a ideia de se casar, apertar o laço, se juntar. Então, essa é a ideia de to tie, a ideia de atrelar ou ligar. O próximo verbo que a gente tem é to amass. To amass é a ideia de acumular, juntar, né? Bens, produtos, juntar, acumular. Próxima, to slash, né? To slash é a ideia de cortar. Por exemplo, reduzir custos, né? A gente tem esse verbo específico aí com esse sentido, né? To slash, a ideia de cortar, tá bom? Caminhando mais um pouquinho, a gente chega no penúltimo quadrinho de vocabulary. In this one we have advertising campaign. Advertising campaign é aquela campanha publicitária, né? Advertising campaign, campanha publicitária. Um bull market não é um mercado de touros, né? Um bull market é um termo utilizado na economia quando você quiser falar que o mercado está em alta. Então, se o mercado está em alta, it's a bull market, ok? To branch out, a gente conhece branch como galho, né? To branch out é a ideia de diversificar um produto, variar o produto. Então, a gente tem to branch out, ok? Depois, a state of art equipment é um equipamento de última geração.
aquele modelo mais moderno possível e imaginário. Então, ele é chamado de state-of-art equipment, ok? And the last one on this chart, we have to run a business. To run a business é a ideia de administrar um negócio. A gente conhece to run como o verbo correr, mas quando a gente está falando do setor econômico, to run, a ideia de administrar alguma coisa, gerir algo, né? É como se fosse to manage. Então, to run a business, administrar o negócio. E chegando no último quadrinho aqui do nosso vocabulary, do nosso technical vocabulary, a gente tem as soon as possible, um termo muito utilizado em mensagens de texto, principalmente. As soon as possible, ele traz essa ideia de o mais cedo possível. As soon as possible. Depois a gente tem deadline. Olha só, linha da morte, deadline. O que será isso? Deadline é o prazo final, quando se encerra o seu prazo para entregar um projeto, por exemplo. What's my deadline? Your deadline is October the 31st, for example, ok? Halloween. Markup. A ideia de markup é a ideia do aumento do preço, não é? To mark up, a ideia de uma remarcação, ou seja, um aumento de preço. Um kickback. Kickback é a ideia do suborno, né? Kickback, suborno, uma expressão aí bastante utilizada em alguns textos específicos, né? Todo esse vocabulário é extremamente importante, dependendo do vestibular que você vai prestar, do concurso que você fará. Se o texto for, por exemplo, de economia, você certamente verá um desse vocabulário lá no meio. E se você fez o exercício aí com tranquilidade, leu, fez as frases, certamente você não terá dificuldade de responder as questões. E o último aqui, a gente tem table. A gente conhece table como mesa, mas aqui o table ele está no sentido de planilha, né? Uma planilha do Excel, então a gente está falando sobre table. Essa é a ideia aqui que nós temos da palavrinha table de planilha, tá bom? Bom, gente, feito isso, né? O que você precisa fazer? Agora, você vai para os exercícios, página 14 e página 15. Cada quadrinho desse que nós preenchemos, ele vai aí corresponder a 5 frases. E você tem de usar as frases, né, as palavras que nós usamos nesses quadrinhos, que nós traduzimos, para completar estas 5 frases. Então, esse é o seu momento agora, o momento de você se desafiar e fazer os exercícios. Lembre-se, colocando a mão na massa é que você aprende a fazer o bolo. Se você nunca pôr a mão na massa, você não faz esse bolo direito e bem feito. Portanto, terminando a parte 1 da nossa aula, vá para os exercícios e faça-os. Assim que você terminar, acesse a parte número 2 desta aula. Combinado, terceiro ano? Então, até a parte 2. Um abraço, até já!